Essa outra notícia. O presidente Lula minimizou o fato de ter quase 40 ministérios em seu governo, número 60% maior do que a gestão Bolsonaro. A nossa repórter Júlia Firmino tem os detalhes chegando aqui ao vivo em Os Pingos nos Is. Júlia, o chefe do executivo disse que as pastas não se tratam de gastos públicos. É isso? Bem-vinda. Foi isso, viu? Koba, estou tentando achar aqui as minhas anotações, mas foi isso que o presidente Lula disse, inclusive em uma declaração, em uma agenda no Rio Grande do Sul. Lula afirmou que os governos com poucos ministérios mostram menos capacidade de gestão, porque, segundo ele, o governo precisa estar preparado para atender às necessidades da população. A gente tem uma sonora, inclusive, separada sobre o presidente Lula falando a esse respeito. Vamos ouvir? Alguém dizia que quanto menos ministério você tem, menos gasto você tem. Eu vou dizer, quanto ministério você tem, mais incompetente você é, porque você precisa colocar os movimentos da sociedade brasileira. Eu, por exemplo, peguei o Ministério da Pesca, não tinha. Quem é que cuidava da pesca? A agricultura. Eu nunca vi peixe nascer em terra. Então, olha, para a agricultura eu tenho o Ministério da Agricultura, para a pesca eu tenho que ter o Ministério da Pesca. Não tem outra coisa. Essas falas, então, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao grande número de ministérios na sua gestão. Mas Lula também aproveitou para criticar a falta de pastas criadas, em relação à igualdade racial e também na defesa das mulheres em um país onde a maior parte da população é formada por negros e 52% são mulheres como eu. E aí, para a gente encerrar, hoje no Brasil nós temos 38 ministérios, 38 pastas, frente a 21 pastas do governo passado de Jair Bolsonaro, quando tínhamos, então, menos 17 pastas, quando comparado com as atuais. Volto com você, Koba. Muito obrigado, viu? Júlia Firmino falando aqui de São Paulo. Deixa eu chamar aqui o Roberto Mota, aquela velha polêmica, Mota, do número de ministérios. Governos petistas com sempre 38, 39, 40 ministérios, se a gente se lembra, por exemplo, de uma das gestões da presidente Dilma Rousseff. E eu quero a sua análise sobre isso, porque recai naquela história de corte de gastos desnecessários, porque cada ministério tem não sei quantos assessores, não sei quantos secretários executivos, não sei quanto, aquele cabidal que a gente já conhece também, né? E o presidente justifica ali falando a respeito da necessidade de ter esse tanto de ministérios. É um raciocínio sofisticado, Koba, que muita gente tem dificuldade de acompanhar, inclusive eu. Eu fico aqui me perguntando por que então o governo não tem 76 ministérios, 84, 112, 1000 ministérios. Talvez um ministério para cada cidadão brasileiro. Que tal isso? Meu ministério, minha vida, ou um bolsa ministério. Na verdade, na República, do modelo brasileiro, os ministros são auxiliares diretos do presidente. E cada ministério tem uma área de atuação específica. Alguns ministérios são absolutamente essenciais e existem em todos os países, como, por exemplo, o Ministério da Defesa. Outros ministérios servem apenas para dar cargo para os aliados. Eu não vou dar exemplos desses ministérios, obviamente, mas eles são muitos. Todo gestor, eu tenho uma carreira de quase 40 anos da iniciativa privada e eu percebi isso, todo gestor tem um time enxuto e profissional. São pessoas que entendem daquela área. Você não coloca numa diretoria de vendas de uma empresa da iniciativa privada um sujeito que nunca vendeu nada na vida, não tem a mínima ideia como você negocia alguma coisa ou como você faz um preço. Quando você olha para o Estado, as missões essenciais são segurança, justiça, defesa, educação básica e saúde básica. Um Estado que não cumpre com essas missões não deveria fazer mais nada. Um Estado que não garante os direitos fundamentais dos seus cidadãos, na verdade, perde a justificativa da sua própria existência.
Diego, eu quero te ouvir também, que eu estava olhando aqui alguns ministérios que a gente tem nesse governo. Por exemplo, a gente tem o Ministério dos Portos e Aeroportos, que não existia na gestão anterior, estava debaixo ali do Ministério da Infraestrutura, né? Que se dividiu em tantos outros aqui, que a gente vê nessa gestão também. E aí, se a gente for, então, pensar do ponto de vista da necessidade, da especialidade, daqui a pouco a gente vai ter o Ministério de Portos e outro Ministério de Aeroportos. Daqui a pouco, quando a gente falar sobre a situação do próprio Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, dá para virar 3 também, né? Um de desenvolvimento, outro de indústria, outro de comércio e outro dá até para fazer um de serviços para negociar também lá com os partidos fisiológicos de centro. Se for por esse critério, dá para chegar nos 76 ministérios ditos pelo Mota. Sem dúvida, Kobayashi. No governo Lula sempre cabe mais um. O que mais me chama atenção, não posso deixar de falar, é o argumento do presidente sobre o Ministério da Pesca, porque peixe não nasce na terra, então tem que ter um Ministério da Pesca. E claro, a gente precisa também desmembrar o Ministério do Meio Ambiente, criar também o Ministério das Aves, porque as aves voam nos céus, diferente de outros bichos, enfim. É todo tipo de argumento tão desconectado da realidade, principalmente tão desconectado das urgências financeiras do país, que eu me pergunto em qual grau o presidente da República confia na ignorância do povo brasileiro, inclusive de chamar de incompetentes, chamar de pessoas que têm, líderes mundiais que têm menos ministérios, de incompetentes em razão da pequena estrutura com as quais fazem a gerência de seus países. Realmente, o Lula, que é um gestor muito competente, por precisar de 40 auxiliares para ficarem ali formando a sua bolha e oferecendo, infelizmente, pouco resultado para o povo brasileiro. Agora, os Estados Unidos têm cerca de 15 ministérios, a França tem 14, a Alemanha tem 14, a China, um país gigantesco, onde parte da ideologia comunga com a ideologia do próprio presidente, tem só 21 pastas. O Brasil está muito acima da média mundial no que tange ao número de ministérios ou secretarias, ou seja lá o nome que cada país dê para essas repartições públicas que cuidam de temas específicos. Então, o presidente Lula precisava, principalmente por se tratar de ano eleitoral, colocar mais o pé na realidade do brasileiro, saber que nós somos um país que está gastando muito, que não comporta mais esse elevadíssimo gasto público. Foi uma de suas ministras, inclusive, ministra Simone Tebet, que alertou, não só o presidente, mas alertou todo o povo brasileiro, que em 2027 não vai ter mais dinheiro para investir em nada. 2027, tudo aquilo que for arrecadado, e olha que o Brasil arrecada muito, será destinado ao custo dessa máquina pública gigante, pesada e ineficiente. Então, as palavras do presidente, infelizmente, não refletem a realidade do país, não refletem a realidade do mundo, e ele deveria prestar mais atenção aos exemplos que ele tem por aí, principalmente os exemplos mais próximos aqui de casa, né? A Argentina, por exemplo, que tem um governo hoje extremamente popular, cuja uma de suas promessas foi justamente o corte de muitos ministérios. Deixa eu chamar aqui o Bruno Musa. Musa, ainda analisando os ministérios, a gente tem um Ministério da Agricultura e a gente também tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Poderia ser um só, né? A gente tem o Ministério das Cidades e a gente tem outro Ministério do Desenvolvimento Regional. Sua análise, Musa, quantos ministérios daria para cortar aí desses 38 que a gente já tem? Veja, a Argentina foi para 9 ministérios. A gente vê os países da América Latina, por exemplo, o Chile com 25, o Paraguai com 17, o Uruguai com 14, a Venezuela com 33, a Colômbia com 19, então o Brasil teria muito espaço para cortar, tá? Agora, realmente, eu sou muito alinhado com o que o Mota falou. Por que não 100? Por que não 1.000? Por que não 2.000? Quem chuta esse número? Cada vez mais o Lula fala com o seu público, voltado para ele ali, para aquele público restrito dele, fechado naquela bolha. Você vê que uma série de pessoas aplaude esse discurso que não tem nem pé na cabeça. Porque não nasce na terra, então tem que ter o Ministério da Pesca. Ele está subestimando realmente a inteligência de todos os brasileiros, ou de uma boa parte de nós brasileiros. Porque vale lembrar que o Ministério não vem apenas com uma pessoa, ele vem com uma série de cabides e custos adicionais que impactam ainda mais o orçamento como um todo, né? Então ele tem uma forma de ver o mundo, uma visão de mundo completamente desconexa das demandas atuais do século XXI, mais especificamente de 2026. Ele continua acreditando que gasto é vida,
que o déficit não tem problema nenhum. Isso tudo é uma grande de uma falácia, como já está comprovada na ciência econômica. Tanto é que a Argentina vem apresentando os números impressionantes que o próprio FMI, que tem muita gente de centro e de centro-esquerda lá dentro, vem enaltecendo, ou até mesmo a The Economist, que já fez 2 capas enaltecendo as políticas e os resultados que Milei vem fazendo, que cortou para 9 ministérios. Agora, quando ele fala que quem tem menos ministérios mais incompetente volta no discurso. Crie 2.000, então, para mostrar a competência, só que isso traz custos adicionais. Ou será que em 2026, quando nós estamos falando de tecnologia disponível, quanto menos ministérios e um melhor resultado, mais competente você é? Eu acho que isso se chama produtividade, coisa que no Brasil está estagnada há muito tempo. Por isso, o Brasil continua com uma visão de quem está governando esse país do século passado. E aí, não tem como esperar estarmos no século XXI com o pensamento do século XX. Mota, vamos seguir nessa frase aqui. Essa aqui, para quem nos acompanha por imagens, está na nossa tela. Quanto menos ministérios você tem, mais incompetente é. Mota. O microfone, Mota. O microfone está aberto. Estamos te ouvindo, pode continuar. É o mesmo raciocínio que diz que o traficante é vítima do usuário. Essa frase veio do mesmo lugar de onde veio aquela frase que diz que se tem alguém passando fome, é porque tem alguém comendo demais. É um lugar inexplicável, Koba, ao qual eu não tenho acesso. É algum lugar privilegiado. Eu acho que é um lugar que é só habitado por pessoas que passaram boa parte da sua vida desfrutando das benesses do Estado. Enquanto o cidadão comum acorda às 4h30 da manhã, sofre todo tipo de risco para chegar no fim do dia em casa cansado e assumir responsabilidade pela sua casa, pelos filhos. Tem gente que leva uma vida diferente e não tem nem a preocupação de adquirir conhecimento que lhe permita interpretar melhor a realidade que o cerca. E se dá ao luxo, ao direito de dizer coisas que são extremamente ofensivas para quem paga o salário dessas pessoas. Eu acho que essa talvez seja a qualificação melhor para uma declaração como essa. É um deboche. É dizer para o cidadão, olha, eu não ligo a mínima para o que você acha. Eu não ligo a mínima para a reação que vocês da mídia vão ter a uma frase como essa. Vocês aí das universidades, que são a minha claque, aplaudam a minha declaração. Por favor, eu quero mais uma honraria por dizer coisas como essa. E olha, eu vou constatar aqui, daqui a algum tempo, uma frase como essa vai estar nos livros que vão ser usados pelos nossos filhos para estudar na escola. E vai ser usado como matéria, mostrando, olha ali, está vendo? É por isso que a gente precisa de um Estado grande. Quanto maior o Estado, mais competentes são as pessoas que nós elegemos.